Se posicione, porque agora não, dessa vez não. É assim mesmo. Alguém pode questionar quando o seu testemunho sobressai ao dele. Fala, mas fique tranquilo, Deus vai te dar graça. Assim como foi contigo no dia do urso, no dia do leão, também será contigo no dia do gigante. Aleluia. Aleluia. Davi, para não morrer, para não enfrentar Saul, ele foge em um lugar que ele vai se esconder, pensando que lá ficaria tranquilo, pensando que lá ficaria sozinho, pensando que lá ficaria escondido. A Bíblia diz que ele chega na caverna de Adulão e se unem a Davi toda sorte de homem, endividados, depressivos e covardes. A Bíblia diz que Davi se torna líder deles. E é engraçado, porque é o Davi que agora precisa de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, de uma orientação do céu. O Davi agora que precisa de um abraço, o Davi agora que precisa de um conselho, tem que oferecer tudo isso a alguém. E é exatamente assim. Quem aqui já viveu essa experiência, não precisa nem levantar a mão. No teu pior dia, no dia que você acordou e falou para Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, não, dessa guerra eu não saio viva. Tem gente que dependendo da luta faz até um testamento. Vou deixar minha sandália para minha irmã, a minha blusa para fulana de tal, a minha bolsa de couro para ciclana. A guerra está tão forte que você pensa, eu não saio dela viva. Aí o teu telefone toca e você fica esperando a ligação cair para chamar a pessoa no zap. Me ligou? Aleluia. Só quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. É nesse dia que quando você está sem força e pensando, agora acabou, alguém te chama e diz, ora por mim. Porque eu sei que tu é mulher de Deus, eu sei que tu és um homem de Deus, eu preciso de um conselho. A vontade é falar, vamos fazer o seguinte, primeiro você ora por mim, e quando eu me levantar eu oro por você. Eu imagino o diabo fica confuso, pastor Samuel, porque a pessoa acordou mal, pastora Vera, acordou sem força, acordou prostrado, aí começa a orar por alguém e diz, Pai, no nome de Jesus, toma essa irmã nas tuas mãos, toma esse irmão nas tuas mãos. E eu imagino o inimigo do outro lado da rua olhando, dizendo, não tem força nem para ele. Aí daqui a pouco quem estava sem força, quem estava desanimado, quem estava desistido, está dando lugar ao Espírito Santo de Deus e está dizendo, Satanás, larga a casa dela, larga a família dela, larga o casamento dele, larga essa empresa, larga esse ministério. O diabo não sabe ler, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E não tem nada a ver com a gente, é o poder dele, oh meu Deus do céu, que em nós opera. Fala para quem está do teu lado, no teu pior dia será o melhor dia em que Deus te usará para a glória do nome dele. O Davi que está desistido começa a animar pessoas. O Davi que está desistido começa a levantar pessoas. A Bíblia diz que Davi faz deles os seus valentes. E o Espírito Santo me disse que Davi não fez nada. Não fez de fato deles valentes. Davi só reconheceu o que eles já eram. Seja a boca de Deus para quem está do teu lado. Diga para ele, Deus vai levantar pessoas que irão reconhecer a tua verdadeira identidade. Porque você não é essa luta, minha irmã, que você está enfrentando, você é valente. Você não é esse luto que você está enfrentando, você é valente. Você não é essa depressão que você está vivendo, você é valente. Você não é essa guerra que está vivendo dentro dessa casa, você é valente. Davi os anima, levanta, treina. A Bíblia diz que desses valentes, alguns se destacam. E dentre esses que se destacam, nós acabamos de ler acerca de um.
Olha o que a Bíblia diz: e depois dele Samá. E depois dele quem, Raquel? Eleazar. Também dos valentes. A Bíblia diz que esse camarada, ele lutou, ele guerreou contra os filisteus. Os filisteus já sabiam quem era o povo de Deus. Eles já tinham um certo medo, um certo pânico quando se tratava do povo de Israel. Mas ainda assim eles não desistiam. O teu inimigo sabe que você, de joelhos dobrado, é uma arma poderosa contra o inferno. Só que o fato dele saber não faz com que ele desista. Ele não desiste. E é por isso que eu e você não podemos baixar a guarda. Ei, é por isso que eu e você não podemos, como diz uma amiga, o diabo não tira férias. Nós tiramos, ele não. É por isso que mesmo num tempo de descanso, de descontração, você não pode baixar a guarda. Porque o inimigo da tua alma não desiste. Só que ele já sabe que todas as vezes que se levanta, vai terminar na lona. Porque se levanta para cair. Porque maior é o Senhor na tua vida. A Bíblia diz que Samá vai repetir, ou podemos dizer, reproduzir o comportamento de alguém que veio antes dele. Para quem entende que Deus tem promessa, e para quem acredita que as promessas de Deus de fato e verdade não falham, precisa entender isso. O que, Raquel? Para eu viver as promessas de Deus e vencer as guerras que estão ao meu redor, eu preciso imitar o comportamento de quem venceu primeiro. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? E eu glorifico a Deus que aqui não tem gente assim não, só na minha igreja. Ele está no auge da luta, pastor Samuel, e vai buscar conselho com quem nem acredita e nem processa a mesma fé que dele. Está enfrentando guerra no casamento, vai buscar conselho com alguém que não acredita mais na família. Está enfrentando problema com o filho, aí a resposta que ela tem é a seguinte: menina, deixa para lá. Filho é tudo igual, o teu não. Com o teu Deus vai fazer algo diferente. Você vai declarar o que Josué declarou: eu e minha casa serviremos. Oh, aleluia. Se é para ele é mais forte. Ele vai imitar o posicionamento ou a postura de alguém que já passou pelas mesmas coisas que ele. E no final, obteve vitória. Pergunta sutilmente, porque essa pessoa está fingindo que não é com ela. Pergunta para ela: no dia mal, com quem você busca conselho? Né, minha pastora? Porque dependendo do conselho que você vai buscar, ou você já venceu a batalha, ou já morreu antes mesmo que ela comece. A Bíblia diz que esse camarada vai imitar, podemos dizer assim, o comportamento de alguém que veio antes dele. Qual, Raquel? Ele vai se posicionar em relação à afronta. Olha o que a Bíblia diz: e depois dele Samá, o filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. A segunda coisa que eu aprendo é que este homem vai se posicionar contra a afronta que veio para ele. Ele vai olhar para aquilo que os filisteus já estão habituados a fazer. Era exatamente assim que acontecia. O povo de Deus plantava, regava, cuidava, não deixava que as pragas destruíssem aquele alimento. E na verdade, essas lentilhas não era para comercialização, era para consumo. Então o inimigo está tentando roubar o alimento daquele povo, o que os manteria de pé, o que os manteriam vivos, os que o manteriam forte. Dá um grito quem está do teu lado e fala para ele: cuidado. Tudo que o teu inimigo quer é roubar o teu alimento. Era exatamente assim. O inimigo não via no dia do plantio, pastor Samuel. Eles viam no dia da colheita.
Porque o inimigo não está preocupado com o quanto você tem plantado. Ele quer roubar e quer chegar no dia da tua colheita. A Bíblia diz que era de fato, de costume do povo, dos inimigos, roubar a colheita do povo. Só que nesse dia, exclusivamente nesse dia, alguém acordou decidido. Tem alguém que acordou decidido aqui? Não, eu sei que carioca, cai uma gota, a gente já coloca um casaco, um sobretudo e uma bota. Mas tira a força da fraqueza. Pergunta para quem está do teu lado, você acordou decidido? O que era de costume, vai fazer nesse dia que alguém acorde decidido. O Samaque já tinha visto os inimigos roubarem o alimento do povo. Era a mesma história. Qual, Raquel? Imagina comigo alguém gritando: lá vem os filisteus. O povo pegando as crianças, pegando a bolsa. Se fosse eu, iria pegar comida, porque com fome a gente não fica. Aleluia. Pegaria o carregador do celular, oh glória. Uma banana, uma água. Estou toda arrepiada de fome, aleluia. Era de fato a mesma coisa. Toda vez alguém dizia: lá vem os filisteus, o povo corria. Eles iam, roubavam a colheita. E assim a mesma coisa. Planta de novo, rega de novo, trata a terra de novo, põe remédio para matar as pragas de novo. Mesma coisa. Só que nesse dia alguém decidiu. O que, Raquel? Dessa vez, não. Você está com mais força do que eu, que só tenho 2 meses que tive a criança. Dá um grito em quem está do teu lado, fala para ele: Deus te trouxe aqui para te dizer que dessa vez, não. Seja profeta para quem está perto de você. Há uma graça de Deus sobre nós essa noite. Fala para ele: o teu inimigo pode ter zombado de você por muito tempo. Fala: só que agora, dessa vez, eu vou me posicionar. Fala: dessa vez, a ordem de Deus para você é: se posicione, porque agora não. Dessa vez não. Na tua casa não. Nos teus projetos não. No teu ministério não. Não. Tem gente aqui que está dizendo: Raquel, todo ano é a mesma coisa. Todo Natal lá em casa é a mesma coisa. Raquel, todo final de ano é a mesma história. Filisteu vem roubar a tua colheita. Só que o céu te trouxe aqui para te dizer que ele vai ter que inventar um outro plano e vai ter que fugir, porque dessa vez a Bíblia diz, oh aleluia, que eles se juntaram numa multidão. Diga multidão. Só em alguns lugares que as pessoas têm o prazer de caminhar sozinho. Fala para o teu irmão: o teu inimigo não. Ele só anda em multidão. Eles se uniram para roubar a colheita. A Bíblia diz que o povo fugiu. Imagina comigo, todo mundo correndo e alguém gritando: Samar, não vai vir não. Imagina comigo: Samar, não vai fugir não. Samar, não vai correr não. Eu imagino ele amolando a espada e dizendo: quem quer correr é que corra.
Quem quer fugir, que fuja. Quem quer se esconder, que se esconda. Dessa vez, eu sinto Deus aqui essa noite. Tem coisas que já eram para ter mudado lá dentro, se você tivesse se posicionado. Tem coisas em áreas da tua vida que já era para ter sido transformada se você tivesse se posicionado. Tem coisas e situações que já eram para estar andando. Raquel, por que não está? Posicionamento.